Olá, gente! Como é que vai? Tudo bom? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, dependendo, do horário em que você estiver assistindo. A gente sempre passa com o nosso vídeo, notícias da gente, trazendo alguns fatos que marcam a semana e que também atingem diretamente a vida do cidadão brasileiro, seja em que parte desse imenso país você se encontre. Por exemplo, Aí você diz, olha, mas lá vem ele de novo para falar mal do governo? Não, eu quero falar bem. Estou procurando, e procurando motivos aí para falar bem. Infelizmente, a demanda não consegue aí atender a expectativa, não. Tá difícil, não estão conseguindo, não. Mas, vamos lá, com relação aqui aos cigarros, isso mesmo, olha, com relação aqui aos cigarros, o que é que acontece? Acontece que o ministro, Sérgio Moro, tem as suas medidas para que evite aí a entrada de cigarros contrabandeados no país. Bom, claro que isso eu tenho que louvar e parabenizar o Sérgio Moro por essa preocupação e a necessidade de atender a uma solução, atender o problema aí, trazendo a solução. Só que, gente, o que é isso? Uma das maneiras de coibir a entrada de cigarros contrabandeados seria o quê? Adivinha? Reduzindo o imposto dos cigarros fabricados no Brasil, ou seja, aumentando o consumo de cigarros, e o tabagismo. Ou aí não dá. A área médica, o setor médico, digamos assim, a medicina em geral, ficaram meio que assustada. Mas como? Nós avançamos tanto com campanhas para a gente reduzir a quantidade de fumantes e também a quantidade de pessoas que vêm a óbito. Isso mesmo, a óbito. E olha, é diariamente. Eu fiquei assustado quando vi os dados oficiais em que diariamente mais de 400 pessoas morrem decorrente de efizema pulmonar, também tem problemas cardíacos. Isso me assustou, imagine a quantos, que aí tem familiares, amigos que fumam. Bom, é quase que uma admissão pública que o governo não consegue. Este governo que se diz que é tiro, porrada e bomba contra a criminalidade e corrupção e não consegue evitar a entrada de cigarro contrabandeado pela fronteira, E aí fica difícil dar-nos aí uma dimensão de grandiosidade desse governo, em força, em tamanho, e que, assim como outros governos, não conseguem atender, ao problema dessa nossa fronteira. Tem a fronteira seca e que não temos homem suficiente. Se pegarmos, quem sabe, todos os homens, militares que estão nos quartéis e colocarmos lá, não encontramos maneira ainda. Estamos admitindo uma falha e para buscar a solução, nós simplesmente vamos fazer com que o fumante tenha a opção de não fumar o cigarro contrabandeado, que é de péssima qualidade e pode prejudicar ainda mais a saúde do fumante, do que já prejudica o tabagismo, com o cigarro fabricado no país. Não achei uma coisa muito inteligente, mas você tem a sua opinião. Aliás, eu gosto sempre que você possa trazer a sua opinião. Você não é obrigado, nem deve concordar comigo. É apenas para um exercício, a reflexão. E para o exercício da reflexão, nós temos que ser imparciais. E para essa imparcialidade, temos que nos despir, de certos conceitos partidários, ideológicos e relatarmos o fato, encararmos de frente um fato. Então, é muito complicado. E dentro desses vídeos e das nossas publicações, nós sempre trazemos os fatos, seja de direita, de esquerda, de centro, seja de quem for. Infelizmente, nem todos concordam porque eles se veem presos ainda a esse tipo de pensamento e esse distanciamento tão necessário, não faz com que você possa ter uma avaliação correta, íntegra, dos fatos que te cercam, que afetam a sua vida. Então, antes de tudo, você tem um amigo, mas esse amigo te fez mal, esse amigo te roubou o dinheiro na carteira. Não é pelo fato de ser seu amigo que diminui o ato criminoso. Não é o fato que vai diminuir, o fato de você gostar dessa pessoa e defendê-la na frente de qualquer um, vai impedir que você não tenha o direito de reclamar, de achar ruim, de também condenar esse ato criminoso, como também não tem como impedir a opinião pública sobre o mesmo ato. Então,
Tem verdades que são difíceis de engolir e essas verdades ficam difíceis de engolir, principalmente quando temos aí ações que vão de frente, de encontro com o que você acredita, com sua ideologia, com a sua opinião enraizada, muito pessoal. Sabe aquela opinião que você demorou a construir e a partir daquele momento você não quer perdê-la facilmente, mesmo que apontem que talvez aquilo que você acredite não estava tão certo assim. É a nossa vaidade, o nosso orgulho e o medo de estar errado e recomeçar, ter humildade de recomeçar. Bem, aí nós entramos na nossa neurose militante. É difícil conversar com pessoas, né, que têm esse problema de neurose militante, né? Até para defender questões corretas. Tem gente que, para defender o preconceito, pessoas que, para defender, né, razões indiscutíveis, elas passam a colocar um diálogo, um argumento, um discurso que sai do ponto de referência, o ponto principal de discussão, e cai numa militância que vai parar no partidarismo. E aí fica difícil. Vemos isso na direita, na esquerda. Hoje, essa intolerância devido à polarização, aliás, a polarização foi a pior coisa que aconteceu nesse país, porque grande parte da população deixou de refletir, deixou de ter razoabilidade, deixou de pensar de como poderia, se não for na direita, não for na esquerda, eu tenho a terceira via, eu posso fazer algo, ou escolher algo, ou acreditar em algo que não necessariamente seja de um lado ou de outro. Se eu não apoiar a ideia do atual presidente, também não quer dizer que eu apoie daqueles que foram derrotados nas urnas. Será que eu posso? Sim, você pode. Você tem direito. Você tem direito. Aliás, o atual governo falha quando ele simplesmente começa a defender causas que eles acreditam ser fundamentais. Seja o armamento, o presidente é armamentista, como ele já bem disse, quem não concordar que fique calado, ele fica preocupado com algumas questões morais, de comportamento moral e pessoal. O governo também se impõe de uma forma bem explícita com sua ideologia e caça às bruxas, só que isso não discute esse abismo social, as necessidades, a vulnerabilidade. Isso mesmo. A população vem sofrendo muito. E vem sofrendo com questões básicas, essenciais. Saúde, educação. Saúde, educação, moradia, desemprego. E as pessoas estão discutindo o tempo inteiro, né, futilidades. Diante dessa prioridade de educação, de desemprego, famílias que passam fome, homens íntegros, direitos, né, que chegam ao limite. Ao limite é muito fácil você julgar quando você não passa, mas pais de família, que já houve casos em que chegam em casa, não tem o que comer. Antes eu comia uma alimentação para o dia inteiro, o almoço ou o café da manhã para valer para o dia inteiro com fome. Quando chegou ao ponto de não ter nem mais isso, pedindo esmola na rua, luz cortada, água cortada, não tem alimentação, filho fica doente, não tem dinheiro para comprar o remédio, chega numa UPA, não tem médico nem medicamento, e aí quando num ato de desespero, não posso nem quero justificar. Mas, em casos como esse, que não é fruto da minha imaginação, não é fruto do imaginário, existem sim, meus amigos. Existem pessoas que estão passando por isso, nessa crise que o país vem atravessando. E quando a pessoa é levada pelo desespero a entrar na marginalidade, a cometer até um ato contra a própria vida, ainda aparecem aqueles que o julguem. E, pelo amor de Deus, a você que está nesse ponto, eu digo a você, tenha fé em Deus, não desista. Não enverede pelo caminho errado da criminalidade, nem se desespere, tá? Acredite em Deus. Muitos que já estiveram nessa situação, uma mão amiga foi estendida. Aguarde, confie e continue a sua luta. Mas o governo não presta atenção e nem se dedica a questões como esta. Está se discutindo sobre se a pessoa pode ou não atirar quando chega na casa dela, se deve ou não deve andar com porte de arma. Gente, está faltando comida no prato, está faltando emprego, está tudo ficando cada vez mais caro.
A chamada classe média, média, alta, baixa, classe média, já está desesperada. E é a classe que, por medo de se tornar uma classe social inferior, né, começa a aceitar tudo que uma classe alta no nosso país começa a dizer, acreditando essa classe média que vai conseguir escapar ou vai ser acariciada e abraçada por aqueles membros de uma classe social muito mais elevada. Um erro e ledo engano. Não tem como. A prioridade da população são exatamente essas questões. A inquietude vai aumentando. E quando essa inquietude vai aumentando e o povo vai se manifestando, ficam dizendo que é mimimi, que é perseguição, que é ódio. Não! Estamos cansados de esperar. Temos paciência, começou agora, mas para medidas tão urgentes não tem o que se esperar. A fome não espera. E essa anestesia na esperança, essa injeção de anestesia na esperança, pegada à esperança, o efeito está passando. O efeito está passando. Então, infelizmente, né, a desigualdade vem aumentando, a vulnerabilidade da população continua, e enquanto isso nós estamos cheios, né, de histórias para contar e fatos que acontecem o tempo todo. Por exemplo, o filho do ex-presidente Lula estava aí no esquema, né, segundo informação e delação do dono da Gol, o Constantino. Pois é, e ainda tem pessoas que acreditam que se o governo Bolsonaro não está bom, que deveria entregar na mão dessas pessoas envolvidas em escândalos de corrupção. Até quando essa esquerda vai querer também manter esse discurso? Precisamos de uma oposição mais inteligente, menos extremista, né, e comprometida com o país. Não precisamos de uma oposição que fique apontando para o Jair Bolsonaro como se ele fosse o causador de todas as mazelas, né, e que critique o Bolsonaro porque ele fala errado e que ele é bruto. Nós já sabemos disso. Nós queremos uma oposição que seja inteligente e que, quando critique, mostre os outros caminhos para o presidente. E por falar em filho de ex-presidente, tem o filho do atual presidente. Estamos bem, hein? Ah, meu amigo, estamos bem. Esse é outro que diz, olha, o Queiroz... Ah, eu não sabia que o Queiroz... Ah, não. Até ontem, até anteontem, até pouco tempo, o Queiroz era o melhor amigo. O Queiroz era uma pessoa ilibada, pessoa de confiança, trabalhou com minha família durante anos, é aquele meu assessor. E, de repente, quando a vaca está indo para o brejo, não, já não sabia. Não, isso aí não era tão amigo assim. Gente, e ainda encontro pessoas nas redes sociais que não aceitam, né, que falem mal do Flavinho Bolsonaro por atitudes ou possíveis envolvimentos em atos errôneos. Como também não se aceita de alguns que se fale do filho do ex-presidente. Ou seja, a população está mais comprometida com suas ideologias e paixões partidárias do que com o país. Do que com o país. E se você está achando pouco, aparece ela. Isso. Mais uma vez, sinais de fumaça. Toda vez que se discute, ou estamos perto de discutir algo que tem que se ter resultados, toda vez que está perto, né, de dizer assim, olha, está aqui, como é que é? Vai ou não vai? Como é que funciona isso aqui? Me responda. Aparece um sinal de fumaça em que a gente tira a atenção. Nós tiramos a atenção e começamos a olhar para o que vai tirar e despertar o nosso interesse momentâneo, enquanto a pessoa pensa, arruma desculpa, mexe. É isso que acontece com o governo. Não sei por que cargas d'água, da onde tirou a Damares, né, com esse tipo de que a Elsa é lésbica, porque a Elsa termina o desenho animado e não fica com homem, fica sozinha no castelo. E a diretora, né, tá louca. A diretora do filme, desenho animado, já disse, olha, uma boa ideia para eu ganhar muito dinheiro. Vai ser polêmica. Tudo que é polêmica gera discussão. Discussão pode gerar dinheiro, eu posso ficar rica. Bom, até a diretora pensar assim, é lá com ela com os problemas dela. Agora, ministra, tanta coisa para se fazer nesse país, tanta coisa para se discutir. E aí quer ser, mais uma vez, motivo de polêmica. Aliás, parabéns para a senhora
pelo que determinou agora no ECA, né? Segundo a ideia da senhora, a lei dela é que menores de 16 anos não podem viajar sozinhos, desacompanhados. Maravilhosa ideia, ministra. Parabéns para a senhora por essa ideia. Sim, precisamos cuidar e dar proteção aos nossos jovens. Mas não por isso a senhora se acha no direito, né, de dizer que a Elza é lésbica, como a senhora também já pronunciou, de que, olha, que a mulher deveria ficar descansando na rede e ser sustentada pelo marido. Não vivemos mais nesse tempo. A mulher precisa de um apoio financeiro, ser dona do seu nariz, e quando muitas vezes esse marido, companheiro, se perde no caminho da vida, né, ela fica como? Hoje as mulheres pensam diferente. Então, Damares, mais uma vez, né, pensa, a senhora acertou e em pouco tempo errou de novo. Fica difícil. O nosso Sérgio Moro, como já falei, a ideia dele, desse combate ao cigarro contrabandeado no país, não acho que seria dentre tantas medidas que ele tem, não seria uma medida muito inteligente, né, que iria prejudicar ainda mais o brasileiro e a classe mais carente, porque é uma classe com baixo poder aquisitivo que fuma esse tipo de cigarro, esse cigarro contrabandeado. E aí, de repente, reduzindo impostos de cigarros vendidos no Brasil, o fumante que tem um poder aquisitivo menor deixa de fumar o cigarro contrabandeado para fumar o cigarro fabricado no Brasil. Ou seja, continua fumando. E a campanha que foi feita para acabar, combater o tabagismo, vai por água abaixo. E ficou mais ainda complicado esta semana, quando o presidente Jair Bolsonaro disse que tinha assumido compromisso com ele e vai indicá-lo ao STF. Eu não acredito e prefiro não acreditar que houve qualquer tipo de acordo, né? Vai ficar no campo do achismo. Da mesma forma que uns dizem, olha, o Bolsonaro jamais faria isso. Um grande nome, um nome renomado em todo o mundo, não só no país, mas também no mundo, à frente da Lava Jato, que mudou a história do nosso país através da Lava Jato. Um cara íntegro, né, ilibado, não ia se sujeitar a uma coisa dessa. Por mais que digam que ele seja uma pessoa vaidosa, jamais iria se sujeitar. Bom, mas se nesse campo do achismo para defender, também no campo do achismo tem aquelas pessoas que começam a duvidar. E nós não podemos condenar essas pessoas que duvidam, porque, afinal de contas, nós perdemos toda a credibilidade dos nossos políticos. Não seria diferente agora, da noite para o dia. Infelizmente, é algo que, no campo do achismo, muitas pessoas tendem a pensar também que o Sérgio Moro utilizou do seu poder ou da sua influência para diminuir a força de um partido de esquerda que estava envolvido em corrupção e favorecer de alguma maneira. Esse é o campo do achismo e que cada um pode trazer, pode pensar assim. Não há provas de nada, não podemos julgar. Eu prefiro acreditar na pessoa ilibada, na pessoa correta, que é o Sérgio Moro. E prefiro continuar pensando assim. Acho ruim a saída do Sérgio Moro, mesmo que futuramente, porque é uma principal coluna do governo do Jair Bolsonaro, é exatamente o Sérgio Moro e também o Paulo Guedes. Se o Sérgio Moro sair do ministério, não adianta. Por mais que coloque uma pessoa capaz, à altura, ainda assim a confiança do brasileiro na pessoa, na imagem, né, construída do Sérgio Moro é mais forte. E com relação ao Temer, mais um, né, gente? Mais um. Não tenho o que falar. A única coisa que eu tenho e que me chamou a atenção é que, mais uma vez, assim como o Lula, na hora de prender, o Temer não podia ser algemado. Não poderia ser utilizado força e um monte de coisa, porque não cometeu nenhum crime com violência. Aí, quando eu ouvi isso, né, além do que ele não praticou nenhum crime com ato de violência e tantas outras coisas que foram abordadas na hora, não me recordo no momento, mas a partir do momento em que diz que dinheiro desviado, corrupção e tanta grana que poderia não só não estar comprovado, e se comprovar, tudo bem, se não comprovar, o Michel Temer sai aí numa boa e provando sua inocência.
Mas se chegamos a esse ponto e se comprovar que houve corrupção, dinheiro desviado, gente, existe violência maior do que uma criança, um recém-nascido, morrer por falta de unidade neonatal? Existe violência maior do que uma senhora de 70, 80 anos morar embaixo de um viaduto? Tem violência maior do que pessoas morrendo doentes no hospital porque falta medicamento? Tem violência maior do que estrutura correta que não é colocada na educação e desmotiva-se os alunos desde pequeno a enveredarem por outro caminho, abandonando, né, a educação, a escola? Tem violência maior do que crimes cometidos e que poderiam ser, né, combatidos com maior eficiência, com investimento na segurança, que não foi, porque o dinheiro também foi desviado? Se os corruptos que roubam o nosso país, que tiram o dinheiro que poderia gerar empregos para um pai de família, alimentar sua família, né, para uma dona de casa saber que ela tem o apoio do governo quando for se aposentar por idade, tem violência maior? Por que um tratamento tão diferenciado? Eu não tenho respostas, mas cabe a gente a ter essa integridade de autocrítica e criticar quando necessário, mas sem partidarismo. Você pode criticar o Temer, o Bolsonaro, o filho do Lula, o Lula. Você pode criticar a partir do momento que você estiver embasado com fatos, né? Se os argumentos estiverem baseados também, consolidados com dados, e reclamar é o seu direito de criticar. Agora, criticar porque você não gosta, criticar porque você é contra, não ajuda muito. Então, a gente vai para frente, e a gente acredita nesse país, mas não é pelo fato de acreditar que vamos tampar o sol com a peneira ou vendar os nossos olhos. Acreditemos, vamos torcer pelo governo atual, vamos contribuir também criticando, condenando, reclamando, elogiando, mas não vamos ficar aí, né, nessa continuidade dessa anestesia, nessa conduta de que vamos esperar que vamos melhorar, algum dia vai, e não querer encarar os fatos reais. Um abraço, gente, e até a próxima. Pode reclamar, pode condenar, podem dizer também o quanto estou errado, porque cada vez que a sua opinião nos é dada, nós aprendemos com ela. E a humildade acima de tudo. Um abraço e até a próxima.